A gente, no início do ano, conversou sobre quais temas a gente considerava mais importantes da gente discutir. Então, um dos temas que foram colocados era LGBT e ditadura militar. A gente também foi colocado o debate sobre o sistema penitenciário e população LGBT, que a gente também fez uma discussão. Um outro debate colocado foi sobre deficiência e população LGBT, a gente também discutiu. E aí a gente encerra esse ano com essa atividade a partir da resposta a essas demandas que a gente ouviu um pouco. Então, agradecer ao Renan, que é professor da Unifesp, do curso de Direito, é doutor em Relações Internacionais, também pela USP, né, onde fez a sua graduação e o mestrado. Enfim, obrigado por estar aqui. Obrigado. Boa noite a todas as pessoas. Queria começar agradecendo ao Paulo, ao Tiresias pelo convite. É um prazer enorme para mim estar aqui hoje, discutir esse tema que eu tenho dedicado os últimos anos de pesquisa, também de atuação. Vou falar de pé, fica mais fácil aqui. Então, para discutir esse tema da situação das pessoas LGBTs na ditadura civil-militar brasileira ou na ditadura hétero-cis-militar brasileira, dá para a gente ressignificar um pouco o que foi essa ditadura. Porque sempre foi uma tendência, quem é que é de história? Só para eu ter uma ideia de curso de história daqui. Tá. Porque há uma tendência muito grande na historiografia brasileira, que também não é a minha área exatamente, eu flertei na minha tese de doutorado com a historiografia sobre o período da ditadura e no trabalho na Comissão da Verdade também, mas fato é que há uma tendência de se reduzir a história da ditadura a um embate entre, de um lado, um regime autoritário, de um Estado monolítico, que tinha como objetivo a perseguição de um outro setor de resistência, que eram os setores da luta armada. E aí a ditadura ela é resumida como se fosse uma oposição entre o Estado e a luta armada, uma perseguição a comunistas, né? E essa dimensão do trabalho de memória e de justiça foi ficando muito clara ao longo dos anos. Diversas comissões do Estado brasileiro, muitas teses, né, dissertações, trabalhos acadêmicos, livros de memórias de presos, ex-presos políticos, de pessoas que sobreviveram à ditadura também foram escritos sobre isso, mostrando como que havia uma dimensão específica na política repressiva da ditadura em relação às pessoas acusadas de subversivas, em sentido político, por serem acusadas de comunistas, socialistas, marxistas e etc. Um tipo de discurso que hoje volta um pouco à baila também com o que a gente tem visto nessa ascensão conservadora. Mas fato é que uma dimensão ficou bastante negligenciada nessas discussões, que é justamente entender como a ditadura também operou no Brasil, né, como um regime autoritário, como um laboratório de subjetividades, ou seja, como um modo de produção de uma série de cidadãos inspirados por uma determinada ideologia, por uma doutrina, né, o que de alguma maneira enriquece a compreensão do que foi a ditadura e o alcance da repressão durante a ditadura. Deixar de entender a ditadura só como um aparato repressivo de matança de quem discordava politicamente e pegava em armas para resistir à ditadura, é entender justamente como a ditadura foi muito mais profunda e deixou muito mais marcas na sociedade brasileira, né, do ponto de vista inclusive do gênero e da sexualidade, da regulação do gênero e da sexualidade. Então, na minha tese de doutorado, que é o que eu vou tentar sintetizar, a gente tem uma dificuldade enorme de sintetizar essas pesquisas que a gente leva anos fazendo, mas que eu vou tentar sintetizar aqui um pouco para apresentar as principais conclusões e documentos que eu encontrei na pesquisa para vocês. O que eu busquei foi compreender justamente as políticas sexuais da ditadura brasileira. Não só em relação a pessoas LGBTs, ou seja, entender o que havia de uma dimensão hétero-cisnormativa nessas políticas de Estado, mas também entender como a ditadura lidava com o erotismo, com a pornografia, com uma série de outros temas tidos como morais na sociedade brasileira. Aqui eu vou me ater mais especificamente à questão das pessoas LGBTs pelo interesse de vocês, mas é possível ampliar essa análise para outras questões, digamos, de outras moralidades também. Você passa para mim, por favor? E aí, falar da ditadura, é importante a gente ressaltar o seguinte, né? O que eu estou trazendo aqui, e de alguma maneira gera uma discussão, certo ruído dentro do movimento LGBT, dentro da historiografia também, quando a gente organizou esse livro Ditadura e Homossexualidade em 2014, eu trouxe alguns exemplares, organizei junto com James Green,
e que foi fruto do trabalho que a gente fez para as comissões da verdade lá em São Paulo, no Rio, da Nacional, para visibilizar esse capítulo específico, muita gente já contrapôs a ideia, não, imagina, né, LGBTfobia sempre existiu no Brasil, não é a ditadura que instituiu isso. Isso é uma verdade, né, mas é uma verdade e também é um truísmo, é uma obviedade, porque dizer que sempre houve LGBTfobia no Brasil é dizer algo que todos nós já sabemos. É só olhar para a história brasileira, desde a Inquisição, dos códigos das ordenações filipinas, manuelinas, alfonsinas do Império Português, que criminalizavam sodomia. É só olhar para a patologização que no 19 foi operada a partir da medicina e de outras ciências naturais. É só olhar no século 20 como a criminologia também pintava a homossexualidade, as transgeneridades como desvios e perigos sociais. Né? Então sempre teve. Só que é importante a gente entender a especificidade de cada momento histórico também, tanto do ponto de vista da análise, para compreender, como do ponto de vista da ação política. Se a gente não entende como em cada período histórico essa LGBTfobia se concretiza e opera e se manifesta, a gente não tem como compreender como ela evolui e como a gente pode combater, inclusive, essa LGBTfobia. Então, dizer que havia um tipo de política sexual específica, ou políticas sexuais no plural, prefiro dizer, da ditadura, não quer dizer que antes não tinha. Né? Todo Estado tem política sexual, né? Ou políticas sexuais. O Foucault mostra muito isso. Né? Quando a sexualidade emerge como um dispositivo histórico do poder, como que interessa a vida privada, as questões de fecundidade, de reprodução, né, de controle de corpos dóceis e etc, etc. Né, tudo isso interessa ao Estado. O Estado sempre entrou na intimidade e na vida privada das pessoas. Mas na época da ditadura, o meu argumento é que há uma especificidade, né, que isso se dá de uma maneira bastante particular por ser um regime autoritário, um regime que centraliza muito o poder político. Mas, curiosamente, paradoxalmente, no Brasil, é justamente no momento da ditadura que também surge o movimento homossexual brasileiro, como se chamava na época o movimento LGBT. Então, tem essa convivência também de uma série de camadas e de tensões aí que eu vou tentar explorar um pouco e talvez fique algumas coisas de fora na exposição inicial, né, ou não fique claro e tal, e depois vocês podem, nas perguntas, a gente aprofunda e discute essas questões. Mas é interessante notar que as primeiras tentativas de se pautar essa discussão sobre as sexualidades dissidentes não começam na ditadura. Né? Também a gente falar de 40 anos do movimento LGBT brasileiro, que é o que a gente tem dito muito esse ano, porque em 78 aconteceu a primeira reunião do Grupo Somos em São Paulo, que é o grupo pioneiro do movimento homossexual brasileiro, mas é evidente que já teve vários coletivos, formas associativas, né, gente de alguma maneira desafiando as regras e os padrões de comportamento de gênero e de sexualidade, e que tudo isso era resistência, né, sempre houve também na história do Brasil. Mas é interessante notar que há uma especificidade também nesse modo como o movimento social se organiza, né, no sentido específico mesmo da sociologia política de um movimento social, com reuniões regulares, com repertório de ações também muito particular, e assim por diante. Tudo isso vem em 78. E aí, um pouco antes, preparando o terreno sobre isso no Brasil, passou a circular esse recorte aqui de um jornal que eu coloquei, uma coluna do Celso Cury. O Celso Cury é um jornalista que ainda está vivo, lá em São Paulo, trabalha com teatro. E o Celso Cury, ele começou a organizar no jornal Última Hora uma sessão que chamava Coluna do Meio. E ele, abertamente homossexual, né, tinha viajado para Berlim, na Alemanha, tinha convivido com uma realidade super interessante e tal, volta, consegue um espaço nesse jornal. Nessa coluna, o que ele incluía ali, né, publicava? Eram cartas de pessoas que se trocavam entre si, né, não tinha Hornet, Grindr, nem bate-papo UOL, que é mais da minha época, né, que era anterior. Então as pessoas trocavam com caixa postal, cartas mesmo, para uma forma de sociabilidade, né, de buscar sexo casual. Mas além disso era também um colunismo social, com certas fofocas, né, de uma comunidade de pessoas que lia e tal. E essa coluna se torna a principal coluna do jornal, chega a receber centenas de cartas diárias, né, do jornal que era do Grupo Folha. E uma dessas cartas é essa que eu recortei aí, né, esse trechinho. Diz lá: sou loiro, olhos azuis, 1,70 de altura, 65 quilos, 33 anos, inteligente, culto, desinibido, rico, adoro festas e outros babados. Desejaria corresponder-me com adolescentes morenos, bronzeados, olhos verdes, bonitos, inteligentes, não precisam ser cultos para a simples amizade ou futuro compromisso.
fotos de corpo inteiro na primeira carta, Dondoca da Zona Sul. E aí vinham vindo várias dessas cartas e trocas, etc. Isso publicado em 76, quando ele começa a fazer essa coluna. 76 é, curiosamente, o ano em que mais há registro também de assassinatos e desaparecimentos na ditadura. Muitos falam que a era Geisel foi uma era da transição, que é verdade também, mas a transição ocorreu com uma política também de desaparecimento forçado e de execução bastante grande, mais do que no período do AI-5, por exemplo, os casos de desaparecimento no ano de 76. Isso começa a ser publicado, mas isso gera, obviamente, consequências, e são essas tensões que eu quero tentar um pouco explorar nessa fala inicial. O Celso Cury é processado por violar a lei de imprensa, que previa ali uma cláusula, um artigo específico, proteger a moral e os bons costumes, e ele é processado e ele perde a coluna no jornal. Quando ele vai falar com o advogado do jornal, o advogado diz para ele assim, do Grupo Folha: não defende esse tipo de gente, então ele é obrigado ele próprio a custear o processo todo, que se enrola por mais de 2 anos. E aí ele faz uma entrevista no número 0 do Lampião, em que ele afirma isso que eu coloquei acima ali. O Lampião da Esquina é um jornal que depois a gente pode voltar um pouco nele, mas é um jornal bastante importante nessa origem do movimento, da primeira onda do movimento LGBT brasileiro, e que circula de 78 até 81. E o Celso Cury é quem inaugura o número 0 do Lampião, dando uma entrevista para o João Silvério Trevisan. E aí ele diz o seguinte, o Trevisan, que era um outro desses pioneiros do movimento que estava buscando o autor do Devassos do Paraíso, quem trabalha esse tema das homossexualidades já deve ter se deparado. O Trevisan já relata algumas iniciativas em 76, 77, das primeiras tentativas de organizar um grupo homossexual no Brasil, e com uma série de dificuldades, inclusive da repressão. Mas o Celso Cury diz lá: quando me perguntam pelo movimento homossexual no Brasil, respondo que ele não existe. Existe uma movimentação homossexual, da boate para o táxi, do táxi para a sauna. No Brasil, nem movimento de manicure é possível. Ali ele estava respondendo da dificuldade de se organizar um movimento específico para lutar pelas bandeiras dos homossexuais, pela igualdade, pelo reconhecimento, naquele momento. Por quê? Porque havia uma repressão ainda bastante grande, falta de possibilidade de organização e assim por diante. Pode passar, por favor, Paulo. O Celso Cury é esse aqui, essa é a capa do número 0 do Lampião, que aparece ali: Celso Cury processado, mas qual é o crime desse rapaz? E aí demissão, processo, perseguições, dentro do jornal, mostrando a perseguição a que o Celso Cury estava sendo submetido. Então, de um lado, havia essa política repressiva da ditadura. De outro, vocês vão perguntar: Renan, mas e a esquerda, como lidava com isso, nas questões de sexualidade? Eram também bastante mal trabalhadas. A verdade é que a esquerda reproduzia um certo padrão do que a gente pode chamar de um ethos de masculinidade revolucionária, e que, de alguma maneira, reproduzia a ideia de um macho alfa, Che Guevara, revolucionário, que vai na Serra Maestra e vai tomar o poder, e etc., um símbolo de masculinidade. E fora que os partidos comunistas embarcaram, tem várias diferenças, enfim, matrizes aí em relação aos partidos comunistas, mas fato é que a maioria deles entendia a homossexualidade como uma degeneração, ou um desvio pequeno burguês, ou uma fraqueza moral. Havia uma série de diagnósticos sobre a homossexualidade que acabavam fazendo com que as esquerdas tivessem uma relação complicada com isso. O Herbert Daniel, que é esse trecho que eu coloquei aí, é do livro de memória dele, que é um livro de autobiografia super interessante. Ele é um dos únicos homossexuais assumidos, um dos únicos não, ele é o único que nós temos homossexual assumido da luta armada, que se colocou assim no seu livro de memórias, inclusive. E o Herbert Daniel foi um guerrilheiro que participou dos mesmos grupos que a Dilma, era também mineiro, participa da VAR Palmares, da VPR antes, participou do sequestro dos embaixadores, dos diplomatas suíço e alemão, que libertou mais de 100 presos políticos. Então ele tinha uma atuação no grupo tático armado mesmo, que era o grupo que pegava em arma e fazia as ações de assalto a bancos, de expropriação, como eles diziam, e de sequestro. E ele se apaixona, já ele está vivendo o começo da sexualidade dele, era um jovem, em torno de 20 anos, ele se apaixona por um dirigente da organização dele, naquele contexto de luta armada, vida clandestina, correndo da vigilância, da polícia política e tudo mais. E aí o outro dirigente para quem ele se abre diz, fala: olha, é impossível viver isso agora, a gente está em outra realidade, então assim, não tem espaço para essa questão da sexualidade aqui.
A gente está precisando fazer a revolução e derrubar a ditadura. E aí ele escreve esse trecho aí, que eu acho bastante emblemático do que era a visão das esquerdas nesse momento em relação à homossexualidade. Abre aspas ali: meus problemas pequeno-burgueses me preocupavam como empecilhos que eu tivesse para poder me tornar um bom revolucionário. Entre eles a sexualidade, mais explicitamente a homossexualidade. Desde que comecei a militar, senti que tinha uma opção a fazer. Ou eu levaria uma vida sexual regular e transtornada, secreta e absurda, isto é, puramente pequeno-burguesa, para não dizer reacionária, ou então eu faria a revolução. Eu queria fazer a revolução. Conclusão: deveria esquecer a minha sexualidade. Então Herbert Daniel aponta aí o que aconteceu, e foi de fato o que aconteceu na história dele. Ele esquece a sexualidade, no sentido de que não tem relações, atos sexuais, né, prática sexual, pelo menos o que ele diz no livro, num período de anos, que ele vai só ter quando ele já, posteriormente, em 73 anos depois, ele vai conhecer o Cláudio, que é o companheiro dele no aparelho, e aí sim ele vai para o exílio e eles vão ter uma relação que vai durar a vida inteira. Mas isso mostra a dificuldade que as esquerdas também tinham para poder lidar com o tema das homossexualidades. Pode passar, por favor, Paulo. E aí, de um lado, então, né, você tem a ditadura, que estava com uma política que a gente vai ver bastante específica de perseguição a essas pessoas. De outro lado, as esquerdas também não acolhiam exatamente isso, né? As esquerdas reproduziram vários padrões de machismo e de LGBTfobia. Mas fato é que não dá para colocar lado a lado e comparar o sentido e o alcance dessas coisas, né? E aí eu vou me focar, a gente pode depois explorar mais a dimensão das esquerdas, que eu trouxe só nessa introdução aqui, e falar mais disso, né? Mas eu quero focar na ditadura. Por quê? Porque a gente está falando daí sim de uma LGBTfobia que é institucionalizada nos órgãos de Estado. E para a gente olhar para a ditadura, vale a pena fazer só uma introdução breve, né, das dimensões do que foi um projeto repressivo global. Porque às vezes a gente olha a ditadura, né, e as aulas sobre ditadura nos colégios, né, na aula de história, vem lá uma sucessão de 5 generais, uma peça de teatro censurada, o Chico Buarque num festival de música, e parece que isso foi a ditadura. Mas a ditadura foi de fato uma estrutura muito complexa no Estado brasileiro, com uma série de órgãos específicos para lidar com tipos de repressão e de controle ideológico. A ideia desse projeto repressivo global, então, ela passa pela espionagem, ou seja, sistemas de vigilância, que são aqueles que ficavam verificando, a gente vai ver como a sexualidade fez parte da preocupação desses órgãos de vigilância. Muitas vezes vocês vão ver nos documentos, aparece pederasta passivo, né? Até a preferência no ato sexual ali, né? Não sei como se sabia que era passivo ou era ativo, mas enfim, aparece nos documentos da época da ditadura, né? Então essa vigilância constante da sociedade. Um outro vértice de repressão era o da polícia política, que é o que a gente conhece mais da ditadura, que eram esses sistemas DOPS, DOI-CODE, que o Carlos Alberto Brilhante Ustra, né, que é o ídolo do nosso futuro presidente lá, comandou em São Paulo, da Operação Bandeirantes, que eram esses órgãos que eram meio oficializados, meio clandestinos, em que se praticava largamente tortura, assassinato e desaparecimento forçado. Envolvia tanto as polícias civis, polícias militares estavam sendo reorganizadas, envolvia a Polícia Federal, envolvia as Forças Armadas, envolvia órgãos de informação junto com de espionagem ali. Censura da imprensa, que era a censura dos jornais, que a gente conhece bem, da Folha, do Estado, aquela história de publicar certas receitas de bolo, né? E fica claro como a questão moral era também muito importante. A gente vai ver matérias que foram proibidas de circular, não porque falavam sobre Cuba, sobre marxismo, mas porque falavam sobre sexualidade, né? Tinham um olhar específico para isso. Censura de diversões públicas, né? Que era um outro órgão de censura que lidava com artes em geral, teatro, com entretenimento, televisão, com apresentações culturais, enfim, uma série de linguagens também artísticas. Propaganda política, e aí é interessante a gente retomar essa ideia também, que você usar um conceito de política sexual não é só dizer que a ditadura reprimia, a ditadura interditava, a ditadura proibia. Na trilha do Foucault também, olhar como as políticas sexuais, na verdade, elas geravam formas legítimas, consideradas legítimas e normativamente legítimas de sexualidade, ou seja, como que a ditadura ela fez falar sobre a sexualidade, fez circular certos discursos, impondo uma sexualidade ideal, né, patriarcal, heteronormativa e assim por diante.
né? Então, falar de política sexual não é falar só de repressão, mas também como a ditadura criou um aparato de propaganda para mostrar o que é a família brasileira, o que é o cidadão de bem e assim por diante. E, além disso, o julgamento sumário de supostos corruptos, que foi uma figura muito utilizada, o discurso da corrupção como um meio de perseguição, não é de agora, né? Não começou na Operação Lava Jato, vem lá de trás, a ditadura mobiliza muito isso também, e usa-se a questão da homossexualidade, né, para poder perseguir pessoas específicas que, de alguma maneira, discordavam do regime também. A gente vai ver vários casos de civis e militares que foram caçados, considerados corruptos, mas também acusados de homossexualidade, porque a corrupção tinha uma ideia também de corrupção moral, né? Não é só a corrupção do cofre público, mas é uma corrupção moral no sentido de corromper valores religiosos, valores morais da família brasileira. E aí o Cid Furtado, que eu acho que é alguém que resume muito esse projeto repressivo global, ele é um deputado arenista do Partido da Ditadura, que na discussão sobre o divórcio, já na década de 70, no Congresso Nacional, ele vai proferir essa frase, né, nesse discurso que ele faz. Ele era o relator desse projeto, óbvio que votou contrariamente ao divórcio, mas o divórcio acaba aprovado, e o Cid Furtado diz lá: desenvolvimento e segurança nacional não se estruturam apenas com tratores, laboratórios ou canhões. Por detrás de tudo isso está a família, una, solidária, compacta, santuário onde pai, mãe e filhos plasmam o caráter da nacionalidade. Né? Então dá para ver esse salto que tem aí entre família e segurança nacional, entre um micro e um macro. É uma associação muito íntima que a ditadura vai ter, e por isso que é importante a gente olhar para essa dimensão quando analisar a ditadura, né? Porque ela de fato tinha uma dimensão muito marcada de controle das subjetividades, de controle dos desejos, de controle dos corpos. Pode passar, Paulo, por favor. E a gente poderia, né, a gente apontou no relatório da Comissão da Verdade uma série de eixos possíveis para entender essas violações de direitos às pessoas LGBTs. A mais marcada delas e mais visível era a perseguição policial nas ruas, né? Então, sobretudo em pontos de prostituição, nos guetos das cidades que se formavam também a partir da década de 60, 50, 60, em várias cidades brasileiras. A ditadura fazia constantes batidas policiais, prisões arbitrárias, torturas, extorsões. Vou mostrar uma série de documentos em relação a esse eixo. Em relação à censura, também havia uma série de documentos que deixam claro isso, né, que comprovam a existência de uma censura específica, tanto à imprensa como às artes, com recorte de sexualidade também. Homofobia institucionalizada nos órgãos de repressão e controle. Então são várias pessoas que foram caçadas dentro das Forças Armadas por serem homossexuais, né? O Código Penal Militar, até 2 anos atrás, ele tinha um dispositivo que criminalizava a pederastia ainda, né? Muito se diz no Brasil, o Brasil não criminaliza a homossexualidade, é um país que em 1830 deixou de criminalizar, deixou para os civis. Para os militares ainda tinha esse dispositivo do Código Penal Militar, que o STF declarou inconstitucional faz 2 anos, é muito recente. Inclusive foi uma das recomendações da Comissão da Verdade. Expurgos de cargos públicos, né, vários servidores que foram caçados, foram mandados embora do seu trabalho por serem homossexuais ou acusados de serem homossexuais. O Vinícius de Moraes é um dos que vai nessa linha, o poeta, né, cantor, enfim, compositor, mas o do Vinícius era por alcoolismo, né? 15 diplomatas em 69 foram caçados por uma comissão de investigação sumária, e o Vinícius estava junto, era por comunismo ou homossexualismo, como se dizia, ou por alcoolismo. Então, uma série de expurgos foram feitos em vários órgãos do governo para poder tirar as pessoas que comprometiam a imagem do Estado por serem homossexuais, serem corrompidas moralmente. A imprensa também difundia um preconceito contra desvios para poder criar essa imagem de um inimigo interno, que era muito central na doutrina de segurança nacional, que inspirou a ditadura brasileira e todas as ditaduras do Cone Sul nesse contexto da Guerra Fria. Então a ideia de que tem um inimigo interno, o inimigo não está mais fora, ele está dentro, e ele quer minar o Estado, o regime, e é preciso combater esse inimigo com todas as armas né, possíveis. Então essa ideia de um inimigo interno que também tinha contornos morais. Não era só o comunista, mas era o homossexual, era a prostituta e assim por diante, né? Se criava essa figura a partir dessas matérias também na imprensa. Irradiação de valores morais conservadores do modelo heteropatriarcal de família, né, que é nessa dimensão também positiva
da ditadura impor esses modos de convivência, esses modos de conjugalidade e assim por diante. E a desarticulação do então nascente movimento LGBT brasileiro e de seus meios de comunicação. O Lampião da Esquina sofre perseguição, o próprio movimento tem uma dificuldade, né? Os atos são acompanhados, vou mostrar documentos da vigilância sobre as primeiras iniciativas do movimento LGBT brasileiro, e isso tudo, de alguma maneira, vai dando as feições e o controle que eu quero mostrar do que foram essas políticas sexuais da ditadura. Pode passar, Paulo, por favor. E aí a ditadura, né, ela não inaugura, então, a LGBTfobia, mas ela institucionaliza e ressignifica essa LGBTfobia, inclusive editando novas normas para poder manter esse controle. E uma norma que foi muito importante é, primeiro, a Constituição de 67, que é uma Constituição que traz uma dimensão de controle moral muito grande. A ideia de moral e bons costumes vai ser assimilada na Constituição Brasileira de 67, no artigo 153, e esse decreto-lei de 70, o 1077, ele se baseia lá, diz o primeiro considerando, né? Considerando o artigo 153, parágrafo 8º, que dispõe que não serão toleradas publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes, né? Ele vai trazendo uma série de considerandos que mostram muito esse espírito que está na Constituição, passa a estar nessa lei específica, nesse decreto, e que vai ser adotado também pela lei de imprensa, que é de um período um pouquinho anterior desse decreto, e que o STF também foi declarar a lei de imprensa inconstitucional em alguns dispositivos faz uns 4 anos, né? Essa lei continua em vigor, o que mostra uma série dessas continuidades da ditadura em relação à democracia no Brasil. Mas diz lá, considerando que o artigo 153, né, não tolera publicações contrárias à moral e aos costumes, considerando que essa norma visa proteger a instituição da família, preservar valores éticos e assegurar a formação sadia e digna da mocidade, considerando que algumas revistas fazem publicações obscenas e canais de televisão executam programas contrários à moral e aos bons costumes, considerando que se tem generalizado a divulgação de livros que ofendem frontalmente a moral comum, considerando que tais publicações estimulam a licença, insinuam o amor livre e ameaçam destruir os valores morais da sociedade brasileira, considerando que o emprego desses meios de comunicação obedece a um plano subversivo que põe em risco a segurança nacional. Então, isso fica muito claro na linguagem legal mesmo do regime, a maneira oficial, como que essa associação entre uma subversão política e uma subversão moral causava um risco e preocupava o regime. E daí que é preciso entender como se imbricava, isso se juntava para ver essas políticas sexuais. Pode passar. Esse é um documento, vocês podem ler ali em cima, né, de Brasília de 78, ali no canto superior direito, DSI do MJ, que é a Divisão de Segurança e Informação do Ministério da Justiça. Todos os órgãos públicos, eles tinham acoplados neles organizações ou órgãos de segurança e informação que se responsabilizavam por fiscalizar ali, passar era um sistema de vigilância e de espionagem, né? Quem trabalhava ali, o que fazia e produzir informações para poder orientar a polícia política. E esse especificamente era uma informação sobre a imprensa gay, vocês podem ver no assunto ali, né? A origem é do CIE, que é o Comando de Inteligência de Informação do Exército. E aí ele é mandado para uma série de outros órgãos, que são aqueles órgãos relacionados abaixo. E aí diz lá que, numa edição do Correio Brasiliense, não sei se dá para ler, está muito pequeno, mas diz que tratava do lançamento do número 0 do jornal Lampião, pertencente à imprensa gay, como eles chamavam naquela época. Verifica-se da leitura da notícia anexo que o citado jornal, embora dando ênfase à questão homossexual, pretende ainda abrir lugar na imprensa alternativa nanica para setores discriminados na sociedade, como, por exemplo, as mulheres, indígenas e negros, que é o que se dizia numa entrevista que está sendo citada aí, que foi feita por Correio Brasiliense. E aí diz lá, as indicações da breve notícia permitem antever a circulação dirigida de mais uma publicação que abrangerá temas atentatórios à moral e contestatórios à ordem e ao regime, ao se propor a defender não só homossexuais como atividade normal, mas também setores marginalizados da sociedade. E aí diz lá, os elementos citados na nota possuem já registro nesse centro Darcy Penteado, Gasparino da Mata, Aguinaldo Silva e Jean-Claude Bernadette, que eram intelectuais que estavam ligados ao Lampião naquele momento. Então isso já mostra uma preocupação
com uma publicação específica da imprensa alternativa, que eram as publicações menores, né, nesse período que a ditadura estava abrindo um pouco o controle na transição, né, na liberalização, e mostra como havia uma preocupação com esse conteúdo que estava sendo publicado, não só por envolver homossexuais, mas também outros grupos tidos como minorias, entre aspas. Pode passar, Paulo. E aí, no final desse relatório, eles dizem esse trecho aí, né? Mais do que propaganda do jornal a ser lançado, é notado um esquema de apoio a atividades homossexuais. Esse apoio é baseado, em quase sua totalidade, em órgãos de imprensa sabidamente controlados por esquerdistas. E aí eu trago os documentos para a gente ver a linguagem, porque a linguagem, vocês vão ver várias semelhanças com o que a gente ouve circular hoje, assim, né? Em termos de linguagem mesmo, de expressões enfim. Aliando-se a este fato, a intenção dos homossexuais se organizarem em movimentos e de ocupar um lugar certo, inclusive politicamente, pode-se estimar o alto interesse comunista no proselitismo em favor do tema, sendo que os comunistas nesse momento não estavam se lixando para a homossexualidade na melhor das hipóteses, né? Eram inclusive, como eu falei antes, contrários e não aceitavam isso de maneira nada tranquila. Aí no Item B, causa estranheza que reportagem dessa natureza seja publicada em revista de venda livre nas bancas, sem qualquer restrição quanto à idade de eventuais leitores. Se é verdade que maior liberdade foi dada à imprensa dentro de uma diretriz política, que é de abertura, né, nesse momento, não é menos verdade que o uso exagerado dessa liberdade deve ser coibido quando estão em jogo preceitos morais e éticos que são o sustentáculo da família brasileira, principal célula de resistência ao avanço de ideologias espúrias. Né? Então a ideia de que vamos abrir politicamente, a ditadura estava abrindo politicamente, era possível organizar uma oposição, os partidos iam começar a ser organizados logo em seguida, né? E assim por diante, mas moralmente segura. E o que eu vejo na minha tese é justamente isso: o movimento de liberalização política da ditadura é acompanhado do maior endurecimento moral. A maior parte dos materiais que eu encontrei de registro nesses arquivos oficiais de repressão justamente remetem a esse período da liberalização, que os autores dizem que começa em 74, 73, 74, o projeto da abertura do Geisel, e depois com o Figueiredo se acentua isso. Pode passar, Paulo. Passar mais rápido para dar tempo. E aí diz, os jornais, né, se constituem porta-voz do movimento gay do Brasil, como objetivo promover o homossexualismo, caracterizando, portanto, um atentado à moral e aos bons costumes. E aí diz lá que, além do Lampião, Jornal do Gay, que era uma publicação que também estava saindo nessa época, diz lá que imprime uma variedade de jornais da imprensa nanica, de conhecida linha contestatória e subversiva, vem demonstrar um esquema perfeito, consoante as teses marxistas-leninistas, que visam derrocada das instituições, não só políticas sociais, do mundo ocidental. E aí novamente se reproduz essa ideia de que, no fundo, o que as pessoas estão fazendo é reforçar a luta marxista-leninista para superar o capitalismo, sendo que, na verdade, esses setores da esquerda tinham vários problemas nessa reflexão sobre as sexualidades dissidentes. Pode passar, Paulo, por favor. Esse outro documento é um documento que mostra como os livros, também nesse momento da ditadura, foram censurados, né? Uma série de publicações em livro passaram uma série de publicações de livro nesse momento foram restringidas, porque havia, obviamente, uma série de livros políticos, né, de marxismo, do Che Guevara, que foram proibidos, já uma lista conhecida disso. Mas boa parte da lista de livros censurados na época da ditadura são justamente livros que tratavam de temas morais, né, variados, tanto homossexualidade, mas outros temas morais também, de pornografia ou de erotismo. E aí diz lá, né, em 76, encaminhamento que é feito do MEC, o Ministério da Educação e Cultura, está vendo a DSI, que era a Divisão de Segurança e Informação do MEC, que manda para difusão todas as SIs que estavam nas universidades federais. Várias das federais ali mencionadas, né, tiveram, eu não sei o caso aqui da Federal do Rio Grande do Norte, se teve Comissão da Verdade naquela onda nacional, enfim, teve também, né, mas várias dessas universidades, elas tiveram ASIs atreladas às reitorias que cuidavam da observação e da vigilância de professores, de estudantes, de funcionários, passavam esses relatórios para poder a repressão atuar de modo mais inteligente, entre aspas. E aí eles mandam então essa relação de livros, dizendo lá, para conhecimento desse órgão de informação,
encaminhamos o anexo com a especificação de 205 livros de cunho subversivo ou pornográfico, proibidos por determinação do senhor ministro da Justiça, com base na legislação em vigor, que é aquele decreto que eu mostrei. Aquele decreto institui no Brasil uma coisa que chama censura prévia. O ministro da Justiça, o Armando Falcão, ele fazia censura prévia de publicação. Não precisava nem estar lançada. A simples notícia de que uma publicação poderia ter um conteúdo atentatório já era motivo para censura, né? Que é uma coisa que não existiu em nenhum outro regime político, de que eu tenho notícia, né, de uma censura prévia de livros. Mas isso aconteceu e eles mandavam essas listas periodicamente para poder atualizar os órgãos de informação e controlar se esses livros estavam sendo vendidos ou expostos. Né? Diz lá, sempre que for constatada a exposição à venda em bancas, livrarias, etc., de qualquer um dos livros relacionados, solicita-se colaboração dessa assessoria no sentido de informar o Departamento da Polícia Federal, que estava atrelado à repressão também, para imediata apreensão. Pode passar, por favor. Alguém já ouviu falar da Cassandra Rios? Sim, levanta a mão quem já ouviu. A Cassandra Rios é uma escritora lésbica, né? Que talvez tenha sido a escritora que mais vendeu livros no Brasil, mais do que a Clarice Lispector e quase tanto quanto o Jorge Amado, talvez menos que o Paulo Coelho, mas o Paulo Coelho também não é tão brasileiro. Então, escritores brasileiros, a Cassandra foi uma das que mais vendeu. Ela chegou a vender milhões de exemplares, mais de 2 milhões de exemplares dos livros dela. Ela escrevia livros... vários deles, ela é uma escritora lésbica, mas nem tudo que ela escrevia era sobre lesbiandade. Ela escreveu várias outras coisas sobre amor erótico, etc., né? Casos passionais, e eram livros que eram vendidos em bancas de jornal. Tinha uma ampla circulação os livros da Cassandra Rios, tanto que na academia ela é um pouco desvalorizada, que é o Instituto de Letras, né? No campo da literatura acadêmica, agora tem um interesse dos últimos anos de começar a olhar a obra da Cassandra, mas era tida como uma literatura muito comercial, de divulgação, de banca de jornal, e que não merecia muita atenção do ponto de vista da qualidade literária, etc., que é uma imagem que tem sido alterada nesses últimos tempos. E a Cassandra, ela tem 36 livros censurados dela durante o período da ditadura. Ela é a escritora que mais foi censurada no Brasil. E aí é uma reportagem... numa revista da época, né, começo dos anos 80, que diz lá: a escritora de livros proibidos, a outra escritora de livros proibidos só lhe traz problemas. Por causa dela, Odete é também uma criatura triste e amarga. Porque Cassandra Rios já é um pseudônimo que ela utilizava, o nome dela é Odete. Né? Então está dizendo que esse outro dela, que trazia vários problemas, ela abre uma editora, a editora é fechada, cada hora os livros vão para a circulação, ela tem que retirar tudo, né? E ela que tinha que... bancar isso. Então, assim, teve uma inviabilização econômica, inclusive, das atividades específicas, né, artísticas desse segmento nesse período, por conta dessas dificuldades que se colocavam. Pode passar, por favor. Aí, do ponto de vista das músicas, né, que também tem muita censura, se fala muito de censura musical. Essa música, que é do Luiz Airão, chama Homossexual. Alguém já ouviu essa música? Não? É uma música que não tem nada de tão especial, de tão afrontosa, digamos assim, né? Diz lá, é meio difícil de ler ali a máquina de escrever, mas diz: vejo no seu jeito triste que a revolta existe, a incompreensão do mundo que não perdoa e que rindo só magoa, sem saber se é para rir ou não. Vejo no seu rosto bem traçado que podia ser amado por qualquer mulher, que como eu também podia amar, pois tem muito amor para dar, amor que o mundo não quer. Homossexual, a sociedade precisa entender que é possível se viver sem conviver, não aplaudir, mas não crucificar, não reprimir, pois toda a força reprimida em vão aumenta mais a força da explosão. Homossexual. Ou seja, não tinha nada de erótico, pornográfico, né, que atentava contra uma moral média ali. Mas aí vocês leiam ali, né, está tombado esse documento do SCDP, que é o Serviço de Censura de Diversões Públicas do Departamento de Polícia Federal, e aí o carimbo de veto foi vetado. Essa música não foi gravada naquela época, só depois foi gravada, e diz: não aprovo, pois a divulgação do homossexualismo é proibido pela lei censória. E aí assinaturas de acordo dos censores que atuaram no veto dessa música. Então, havia uma preocupação muito grande do ponto de vista do rádio e da televisão, sobretudo, que eram os órgãos, né, as linguagens, os veículos que tinham mais alcance, para não deixar circular mensagens do que se chamava de uma apologia ao homossexualismo.
É uma ideia até hoje, de resto, bastante comentada, às vezes divulgada também, de que se colocar o beijo gay na novela, vai convencer as pessoas a fazerem isso. Então, a propaganda, como se tratasse, né, de vender algo, como se fosse uma propaganda. Pode passar, por favor, Paulo. Uma outra música que foi censurada nesse período é uma que o Gil e a Rita Lee fizeram dos Beatles, de Get Back dos Beatles, chama De Leve. E que também não tem nada especificamente tão, digamos, ameaçador ali, né, ou despudorado. A letra diz o seguinte: Jojo era um cara que pensava que era, mas sabia que era não. Saiu de Pelotas, foi atrás da era, trepadeira de verão. De leve, de leve, de leve, cá na contramão. Suíte Loreta, Martinica da Cuíca, muito garotão curtiu. Juram que viram Loreta de cueca, dizem Minas lá no Rio. De leve, cá na contramão. Ou seja, tem uma história do Jojo, que o cara pensava que era, e que vai em Pelotas atrás da era trepadeira do verão, né? Tem um jogo ali de uma ambiguidade e tal. E Suíte Loreta, Martinica da Cuíca, né, que disse, usava cueca, então tem uma coisa de uma ambiguidade de gênero ali que está posta, mas também nada muito explícito ou resolvido. Passa para mim, por favor, Paulo. E aí os pareceres censórios, né, que acompanham a música, em geral vinha para três censores, geralmente passavam as músicas. O primeiro ali do lado esquerdo diz lá, o Pilo pela não liberação, porque a referida letra musical enfoca de maneira maliciosa, vulgar e deseducativa o tema homossexualismo, não se coadunando com o veículo de comunicação a que se destina. É o rádio, né? A outra aqui vai mais longe. A letra em questão enfoca o homossexualismo e lesbianismo de maneira vulgar. Sei onde que está, né? Lesbianismo ali, de maneira vulgar, maliciosa e inadequada. Por entendermos que tal assunto não deva ser tratado, muito menos decantado de tal maneira, e sim através do ponto de vista médico-científico, opinamos pela não liberação. Né? Ou seja, a visão de patologização, tipo aquele juiz que ano passado deu a decisão lá para reabilitar a ideia de terapias de reconversão e reorientação sexual, a ideia de que é uma questão, né, de que tem que ser tratada pela medicina, pela ciência, é o discurso bem fim do 19 ali sobre a sexualidade dissidentes. Então, essa música é proibida de circular por conta dessa visão dos censores. É interessante notar que a gente às vezes tem uma imagem da ditadura como um estado monolítico, homogêneo, né? E é verdade que as ditaduras em geral se caracterizam por uma centralização de poder muito marcada, né? Não tem poder repartido, poder dividido, participação social e assim por diante, que é o que caracteriza uma democracia. Mas a ditadura também a gente pode compreender, e é com esse conceito que eu trabalho na minha pesquisa, como um estado heterogêneo. Então você tinha vários órgãos repressivos disputando concepções sobre o que era uma sexualidade ideal, o que era o desvio, qual era a causa do desvio e o que fazer com isso, se era para colocar na prisão, se era para guetificar uma cidade, se era para permitir certa sociabilidade ou não. Enfim, você tem várias disputas que esses órgãos vão mostrando, e no caso da censura é interessante porque se acumulam camadas, de um lado da legislação, da Constituição, do decreto de censura. De outro lado, a visão pessoal, né, a formação moral, ideológica, pessoal do próprio censor, né, na linguagem, na maneira como é falando, é deseducativa, é maliciosa, né, tudo isso é uma linguagem marcada por certas opiniões muito pessoais. Né, a lei não diz isso, a lei diz uma coisa vaga que chama moral e bons costumes. E quem vai dar concretude a isso vai ser justamente esses agentes públicos na ponta da cadeia ali que estão fazendo o controle, no caso da censura. Pode passar, Paulo. E esse outro deixa isso muito claro, né? Isso aí é daquela, como que chama? The Rock Horror Picture Show. Vocês já viram? Tem no Netflix, que é um musical londrino. Enfim, conta a história de um casal que acabou de se casar e que pega um carro, está numa estrada chovendo à noite e tal, o carro quebra e aí tem uma mansão ali, um castelo, é meio mal assombrado, eles acabam indo bater na porta para pedir ajuda, porque o carro está quebrado, e aí abre a porta, né, um terráqueo travesti, e tem uma festa lá, meio um bacanal, que está rolando, um encontro de pessoas, que todo mundo faz sexo com todo mundo, e etc, etc. Isso aí é o musical mais montado no mundo inteiro, virou filmes, tem uma refilmagem, né, um filme antigo, tem uma refilmagem que está no Netflix também. Vale a pena assistir, assim, é meio que um clássico
bem-humorado, que trabalha a questão do rock junto com essa questão da sexualidade. E aí o parecer da censora é esse trecho que eu recortei aí, que diz lá: como androginia, entende-se a bissexualidade no mundo mítico, mitológico, como fórmula mítica da totalidade psíquica dos poderes feminino e masculino. Psicologia de Jung, ânimos versus ânima, polaridade dos sexos. É a identificação do ser imaginário, cuja força provém dos ritos ditos espirituais. Aí ela diz, sendo assim como, né? Porque não dá para entender nada do que foi ali. A androginia da peça não quer dizer homossexualidade. Frank First, o vampiro bissexual, não é um terráqueo travesti. Ou seja, fica tranquilo, né? Essa coisa estranha ali não é um terráqueo travesti, mas um símbolo de uma entidade mítica cosmogênica, que fugindo ao ritual do simbolismo usou fisicamente seus poderes proibidos e por isso foi condenado à morte, como as crianças gregas da antiguidade que possuíam tal sinal físico, hermafroditismo próprio inerente aos deuses. Né? Ou seja, toda uma produção, né, intelectual dialogando com várias áreas do saber, etc., para poder dizer que aquilo tudo, e se vocês forem ver, isso aqui é muito mais explícito, é sexo explícito, né, que fica ali, porque esse terráqueo que é criado é como se fosse um Frankenstein mesmo, que o cara produz, só que é um cara super gostoso, que sai transando com todo mundo lá, e todo mundo quer transar com ele, então tem cenas de sexo, é super... E aí isso é aprovado pela censura, porque ela tem toda uma argumentação de que isso está dialogando com Jung, com uma série de discussões aí ultra sofisticadas, e aí no final se permite recomendando a abstenção de carícias corporais prolongadas, principalmente na projeção das silhuetas e tal. Ou seja, se fala, segura um pouco a onda na montagem, mas pode passar isso no fim. Então isso mostra também uma coisa interessante, que é como a ditadura funcionava como esse estado heterogêneo, em que os censores, esses agentes públicos, eles tinham uma margem de autonomia também bastante grande para agenciar o que eram essas legislações, essas proibições e essas políticas sexuais do próprio regime, né? Para dar um sentido concreto. Pode passar, Paulo, por favor, para essas políticas. Essa é uma outro documento que mostra o que foi a censura na televisão, nessa época, né, como ainda hoje, os programas de auditório eram programas muito, enfim, muito vistos, era o programa da televisão brasileira, nessa década de 70 já, e aí, todos os programas que tinham, que eram o Silvio Santos, o Fábio Cavalcante e o Buzina do Chacrinha, tinham figuras homossexuais afeminadas, que de alguma maneira entravam ali reproduzindo certas caricaturas, né, e que participavam desses programas. E aí um documento da censura aponta que um censor pede um maior endurecimento, que não entende por que não tem um maior endurecimento da censura, naquele trecho que está grifado ali, tem causado estranheza a liberalidade da censura federal com o assunto, que é da homossexualidade, e não se compreende que a competição por pontos do Ibope justifique a invasão dos lares por essa estranha fauna, vez que na programação nobre de domingo o telespectador fica com as alternativas de Clóvis Bornai no programa Silvio Santos, Denner no programa Flávio Cavalcante ou Costureiro Clodovil na Buzina do Chacrinha. Além da masculinidade dúbia dos citados personagens, confirmada pelos trejeitos femininos, expressões faciais duvidosas e voz em falsete, procura-se apresentá-los como entendidos, entre aspas, sumidades, entre aspas, criando em torno dos mesmos uma imagem socialmente aceita e respeitável. Ou seja, havia uma preocupação da exposição e o que essa exposição significava, essa ideia de que tipo de propaganda, que tipo de versão positiva, de discurso positivo sobre essas pessoas está sendo veiculado e está circulando socialmente. Não é a questão só de reprimir, mas é do modo como essas figuras estão sendo apresentadas ali como se fossem normais, sumidades, coisas a serem admiradas, assim por diante. Pode passar. E aí eles pedem que salvo o melhor juízo, julgamos que a censura federal tinha que ser mais rigorosa, tal, e mostra uma certa disputa dentro da censura também por maior endurecimento. Pode passar, Paulo. Esse daí é interessante porque é de 85, ou seja, é o fim da ditadura já tinha tido o fim da ditadura, por isso que na minha tese eu trabalho até 88,
né? Eu tomo como a ditadura até 88, que é quando uma outra ordem constitucional é promulgada, a Constituição de 88, e não porque é uma visão formalista do direito de que tem que ter uma Constituição, mas porque, de fato, você vê práticas repressivas muito fortes nesse período ainda, né? De 85 a 88, que mostram uma continuidade. E nisso daí fica muito claro, né? Isso foi um documento da divisão de censura, que vai para as televisões dizendo lá, né, considerando as reiteradas reclamações acerca da presença de travestis nas programações de televisão, resolve baixar a seguinte nota. E a linguagem das travestis emerge mais claramente no fim dos 70, começo dos 80. Depois a gente pode entrar na discussão, se vocês quiserem, um pouco mais como que foi a criação dessa identidade específica nesse processo, né, durante o período da ditadura. Mas e lá, a apresentação de travestidos, de homem ou de mulher, aparentemente homossexual, respectivamente em atitude ostensivamente efeminada ou masculinizada. Ou seja, aparentemente homossexual em atitude ostensivamente efeminada ou masculinizada. O que é aparentemente, o que é ostensivamente? Então, o texto legal, vago, ambíguo, né, amplo, ele permite justamente que as pessoas que estão atuando ali na ponta façam o que quiserem com esse texto legal, né? Querem telenovela em programa de auditório, terá veiculação autorizada após 21 horas. É interessante porque desloca, já não é proibitivo, mas é indicativo, é jogar para um determinado horário a exibição, depois de um determinado horário. O tratamento cênico dado assim por animador como por narradora travestido ou homossexual aparente não poderá ser ofensivo à dignidade humana do apresentado, nem apologética do transexualismo ou do homossexualismo. Então vem também o argumento de que é preciso preservar a dignidade humana do apresentado, mas também não pode fazer propaganda. Então, uma tentativa, um deslocamento também discursivo nesse período final da censura, numa tentativa de ampliar o controle sobre essas práticas, não proibindo, porque já não dá mais para proibir, ela já era um fato consumado, né? Nesse período já tinha um movimento organizado, já tinha muito mais visibilidade dentro e fora do Brasil em relação à discussão aos direitos LGBTs, mas é uma tentativa daí de manter um controle mais efetivo, permitindo que circule, mas depois de determinado horário, segundo determinados parâmetros. Pode passar, por favor, Paulo. Essa outra é de uma peça de teatro, vou passar rapidamente, que é a Engrenagem do Meio do Darcy Penteado, que no item 4 diz lá, né? É interessante porque essa peça tem uma personagem travesti e que já era encenada nesse momento, tem toda uma discussão de representatividade trans no teatro hoje, já era uma atriz travesti que fazia nessa montagem original que a censura analisa, e aí no ponto 3 de lá, que o tema em si desperta muita preocupação, tendo em vista a mensagem preconizada pelo autor, que procura conscientizar a sociedade do problema dos homossexuais, que são seres humanos e precisam ser respeitados em sua integridade, apesar de suas preferências sexuais recaírem em pessoas do mesmo sexo. Aí o 4 diz, o DPF tem procurado coibir a apologia ao homossexualismo, feita através da imprensa alternativa, inclusive determinando que forneça elementos para o Ministério Público para poder fazer a investigação. E aí é interessante porque mostra essa visão do censor, essa autonomia. Diz ele lá, há de se convir que os meios de divulgação indicados no item anterior, que é televisão, revistas e livros, têm maior penetração no público se comparado com o teatro, onde normalmente a audiência é reduzida e mais esclarecida. Pode passar, por favor. Possuidora de um padrão de vida compatível com a exigência. Vetando esse tipo de peça, estaria o DPF fazendo sua promoção, ensejando, portanto, sucesso de bilheteria e propagando aquilo que ele próprio coíbe. Ou seja, é um juízo para olhar para isso e falar assim, essa peça, se a gente vetar, ela no fundo vai acabar ser mais propaganda para isso, porque teatro, ninguém vê teatro no Brasil, pouca gente vê, quem vê já sabe o que vai ver, então não é um problema. Então a censura tinha essa relativa autonomia. Pode passar. Esse aqui eu vou só mostrar que é justamente de perseguição, assinado pelo Costa e Silva, né, que vai ser um dos ditadores de plantão. Em 66 ele assina esse documento quando ele era ministro do Exército, que é de um acusado de ser homossexual dos quadros do Exército. E esse cara que é visto praticando, não é visto praticando, ele é acusado sem provas, não é que teve um ato específico sexual, mas diz lá que foram acusações imputadas, unânimes, com absoluta convicção de que o acusado é homossexual, mas não tem prova nenhuma nesse processo lá.
Diz que todo mundo foi acorde na mesma afirmação, que o justificante praticou atos imorais perante subordinados que degradam a condição de homem, envergonham seus pares, enodam o decoro da classe, ofendem o pudor militar, considerando que face a desmoralização e degradação a que se chegou o justificante, sua permanência nativa só poderá trazer deletérios efeitos para a disciplina da tropa. E aí diz lá que concorda com a decisão de exonerar ele, de caçar, e ele é retirado do exército. E como essa decisão, várias outras de acusados de homossexuais foram caçados das Forças Armadas brasileiras nesse período, tanto Exército, Marinha e Aeronáutica. Pode passar, Paulo. Mesma coisa, em empresas civis, isso é da Petrobras, então empresas civis que tinham participações estatais ou eram estatais, também tem. Era um ajudante de garçom, que é dispensado, vocês podem ver na coluna dispensa, por ser possuidor de trejeitos femininos evidenciando homossexualismo passivo. Apesar do conceito geral dele ser bom, né, nos comentários ali. Diz lá, trabalhou normalmente no restaurante, mas foi demitido por apresentar característica homossexual passiva. Como se sabe o que é uma característica homossexual passiva? Obviamente que é feminilizado, enfim, associado ao mundo do feminino, das mulheres, assim por diante. E já tinha um empregado mais antigo com a mesma tendência pederasta, o que poderia ocasionar rejeição ao restaurante. É tipo uma cota, já tinha um, então não podia ter o outro, e tira o mais novo. Pode passar. Esse outro também é outro da Petrobras, né? No item 3 fala lá, é conhecido como elemento pederasta passivo. No local de trabalho defendia a tese de reconhecimento do terceiro sexo, que é uma tese que vem desde do uranismo lá, do Urit, que é tido como os pioneiros do movimento LGBT alemão. E suas atitudes, inclusive variando a cor dos cabelos, deixavam muito a desejar, ou seja, pintava o cabelo. Pode passar. Isso é do documento de uma vigilância que foi feita no Itamaraty. A diplomatas ficavam no mundo inteiro, embaixadas, consulados. É um relatório de mais de 100 nomes, em que as práticas sexuais e preferências sexuais estavam todas discriminadas dessas pessoas. O Itamaraty se preocupou muito, porque tinha a ideia de que no Itamaraty, a imagem externa do país, é preciso preservar uma imagem positiva, não degenerada, etc. Então, homossexuais não poderiam. O Itamaraty também é um antro de homossexuais, né? Sempre foi e continua sendo. E aí diz lá, Ricardo Jopé, segundo secretário, cônsul adjunto, tal, homossexual, conhecido no círculo de seus pares como Anitta. Ao que se sabe, no Ministério das Relações Exteriores, ingressou na carreira com certificado falso, tal. O outro, Sérgio Caldas Abissade, terceiro secretário na Secretaria de Estado, declara-se ele próprio uma prostituta. Então, várias coisas, assim, muito da intimidade das pessoas, do modo como se chamavam e tudo mais, o que mostra como estava enraizado esse sistema de vigilância que orientava a aplicação das punições. Pode passar. Esse é um relatório de prisões mesmo, né? E aí é uma dimensão que eu termino falando dessa, da atuação das prisões, para a gente abrir para as questões de vocês. Mas isso mostra o encontro na UNB, em que teve vários elementos presos. E aí diz lá, elementos presos naquela primeira coluna ali: maconha, total UNB; subversão, total UNB; ligação com organizações clandestinas, total UNB; pederastia. Né? Então vê que maconha, pederastia, né, a subversão política, elas estavam todas de alguma maneira relacionadas, esquadrinhadas ali. Né? Tem os elementos presos ali, dos vários cursos humanas sempre vencendo nessa questão da relação com as polícias. Os jornais apreendidos também e tal. Então isso mostra como havia um olhar muito específico para essas questões de sexualidade. Eu não vou conseguir falar mais das outras questões ali, porque já está muita coisa. Pode pular, por favor, Paulo. E aí na repressão policial, para terminar com isso, esse é um recorte do jornal Afinal, que mostra como havia as operações policiais de rua, né? Diz recado das bichas da polícia e seus espancadores. Não é desse tipo de pau que a gente gosta. Né? Porque havia operações cada vez mais incisivas e ostensivas nas grandes cidades, que estavam justamente apontando para uma perseguição crescente da polícia em relação à população LGBT. A ditadura convive ao mesmo tempo com o alargamento dos guetos, porque o milagre econômico implica o agigantamento de uma classe média. Você teve nos anos 50, 60 lutas importantes de contracultura no mundo inteiro, que também penetram no Brasil. Então você tem nesse momento o crescimento desses espaços de sociabilidade, ainda que guetificados, e ao mesmo tempo um aumento do assédio policial e do controle policial sobre esses espaços. Né? Pode passar, por favor, Paulo. Então, Operação Rondão e Limpeza, isso é um recorte do Estadão de 80. Polícia já tem plano conjunto contra travestis, a coluna do meio ali mostra, né? Pode passar, vou passar rapidinho para a gente já poder encerrar isso.
Esse é o delegado que comandou essas operações, é o Wilson Riquetti, né? E que, segundo matérias da Folha de São Paulo, da época, levava de 300 a 500 pessoas, 300 a 500 por noite, em fim de semana, para as delegacias. Ele comandava a terceira seccional, que é a seccional centro de São Paulo, que pega justamente a Boca do Luxo, a Boca do Lixo. Para quem conhece São Paulo, é na Rua Aurora, bem ali no meio do fervo, ali entre Aroche e República, que era uma zona de prostituição, uma zona de sociabilidade LGBT, até hoje né, em São Paulo. Então ele fazia várias operações de perseguição, são vários relatos de tortura, de vários tipos, de extorsão, as pessoas que entravam só saíam depois que pagavam, enfim, uma série de violências que eram praticadas por essa equipe policial do Riquetti e outros delegados. Pode passar, por favor. Um dos casos mostra justamente de uma testemunha que nega depoimento aqui, né, que ela parece, uma prostituta parece toda machucada, porque o público preferencial dele era as prostitutas, as pessoas LGBTs e as pessoas negras que estavam nessas regiões ali no centro, né, e o Riquetti fala para a imprensa que essa pessoa que estava toda machucada tinha caído, tinha tentado fugir, se jogando da janela da carceragem, do andar de cima, e que ela se machucou por isso. E ele mostra como comprovação um documento assinado por uma travesti que estava presa com ela. E aí o Ricardo Couto, até que é esse jornalista que até hoje está por aí, ele vai questionar essa travesti, e aí ela diz, não, eu assinei um papel em branco. Ele disse que se eu não assinasse, eu ia ficar no mofo e não ia sair mais. Ela diz aqui embaixo isso, ó. Eles me apresentaram uma folha dobrada e disseram, assina aqui, você sai. Se não assinar, vai ficar no mofo por uns 15 dias. E ela nega o depoimento para o jornal. Então, tamanho era o respaldo que ele tinha da Secretaria de Segurança Pública, do governo do Estado, que era do Paulo Maluf, que também é conhecido de vocês, que ele fazia essa perseguição. Tem algum sociólogo aqui? Não? Tá tímido, tem. Tem? Não, eu brinco porque eu também fiz ciências sociais, também me considero sociólogo, que nunca sociólogo foi tão valorizado como nesse episódio do Riquetti, porque prendia lá de 300 a 500 pessoas por fim de semana e estava tudo tranquilo, enquanto era prostituta, travesti, né, etc. Aí prenderam um sociólogo, e aí começa a mudar tudo, que é o Vinícius Caldeira Brandt, que era de uma família tradicional, tinha sido preso político, pesquisador do SEBRAP, etc. E aí isso altera a política, começa a se desgastar a operação policial, tá vendo? Sociólogo detido, aí vem deputado protesta e denuncia, que é o Eduardo Suplicy, né, porque ele era deputado estadual. Pode passar, por favor, Paulo. Depois da prisão do Caldeira Brandt, ali o Suplicy com cabelos, Fernando Moraes, a Ruth Escobar, atriz, teatróloga, e a Irma Passoli, eram todos deputados. E aí, para vocês terem uma ideia, maneira, né? Essas inspeções, o delegado proibia os deputados, não era, né? Eram deputados que estavam indo como Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo e não permitia entrar e ainda sacaneava. Nesse episódio que o jornalista relata, ele abriu os fundos, tirou o pessoal pelo fundo e disse que não tinha ninguém na carceragem, que não podia entrar, e o jornalista viu todo mundo saindo por trás lá e foi conversar com as pessoas, né? Então, tinha um respaldo institucional muito grande, né? Preciso a gente rever a ideia de que a ditadura foi uma série de gente perversa, louca, que torturava em porões clandestinos, sem nenhum tipo de lastro, de respaldo, né, de superiores, das estruturas, porque no fundo tinha um respaldo muito grande para essas práticas, para eles se sentirem à vontade desse jeito. Pode passar, por favor. E as denúncias vão no Lampião, que é esse jornal, pode passar. Tem várias cenas da violência no Lampião, numa mostra fotográfica do Juca Martins, que mostra a violência ali, né, aqui embaixo também, não sei se a qualidade dá para enxergar. O Lampião está todo digitalizado, quem tiver interesse, põe no Google, Grupo Dignidade, Lampião da Esquina, é uma das melhores coisas que o movimento LGBT e as reflexões sobre as questões LGBTs brasileiras já se fez no Brasil, assim. Tem uma qualidade enorme e está tudo em PDF, é facinho baixar no site do Grupo Dignidade. Pode passar. Pode passar, o AB chega atrasada, Folha de São Paulo também, por violência inútil. E aí eu termino só para falar um pouco da organização que se faz nesse momento, porque isso é um ato justamente que mostra como o movimento vai surgindo na reação também a essa violência policial, né? Então o movimento LGBT está se organizando justamente nesse período em que está tendo uma abertura política, está tendo endurecimento moral e essas operações de rua, e o movimento vai ter as primeiras reuniões e vai chamar um ato em 1980, que a gente pode considerar
como a primeira parada do orgulho LGBT, né? Muitas se fala de Stonewall como uma referência até pela hegemonia cultural norte-americana também, mas a gente tem uma história também interessante de atos e de lutas que foram um pouco invisibilizadas nesse processo de construção de memória do movimento. Esse ato foi feito justamente contra as batidas policiais, né? Diz lá, essa é a convocatória que foi pega pelo DOPS, ali embaixo está o Departamento de Ordem e Política Social, e aí diz lá, uma nova onda de violência policial está se abatendo sobre São Paulo, sob pretexto de moralizar a cidade. O delegado da Seccional Centro, Riquetti, tem comandado operações policiais durante o fim de semana, prendendo indiscriminadamente todas as pessoas que porventura estiverem passando pelo local das batidas. O alvo preferido do delegado são os homossexuais, os negros, os travestis e prostitutas, porém qualquer outra pessoa pode ser detida. Então, vamos chamar o ato público contra a repressão policial em 13 de junho de 80, na escadaria do Teatro Municipal. Pode passar, por favor, Paulo. E aí, a resposta à imprensa do DOPS, o que mostra como havia essa visão bastante dura ali em relação às sexualidades, diz lá, consultado hoje por alguns jornalistas sobre o ato público, isso é uma resposta oficial, uma nota de imprensa do DOPS. Ele diz lá que não havia nenhuma decisão a respeito, que vai falar com o delegado-geral de polícia e o secretário de segurança pública, só que estava preocupado com as entidades autodenominadas minorias e queria até a Catedral da Sé fazer minhas orações, para ter certeza de estar vivendo em São Paulo e não em Sodoma e Gomorra, de tão tristes lembranças. E me preocupa ainda com o dia marcado, porque no mesmo dia e horário está programada a apresentação do Conjunto Nacional de Folclore da Hungria, num flagrante contraste entre arte e degradação humana, que é o movimento de lésbicas, travestis, etc. Acreditando mesmo que as famílias, que representam a grande maioria em comparação com as minorias oprimidas, entre aspas, deixarão de comparecer àquele teatro, preocupados com certeza no escândalo público. E nada contra o folclore da Hungria, que deve ser lindo, mas essa contraposição entre a arte e a degeneração mostra como tem uma visão, e isso numa nota oficial, né? Não é que é um recado interno de papel ali, mas numa nota oficial. Pode passar, por favor. E aí só algumas fotos, né, nessa origem. Então, em 1º de maio de 80, uma parte importante do movimento vai justamente se manifestar no 1º de maio de 80 com o movimento sindical brasileiro. A história da interseccionalidade, que hoje a gente discute muito do ponto de vista acadêmico, então uma série de elaborações sobre isso, foi uma prática do movimento nas suas origens no Brasil, né, de interseccional em ligações, né, com o movimento sindical. Pode passar, por favor. Com o movimento negro, né, o movimento negro unificado. Esse é um ato de 20 de novembro de 79, que mostra a faixa dos Somos ali atrás, aquela branca, né, grupo de afirmação homossexual, ali embaixo, mas dizendo que tem homossexualidade em todas as raças, então mostrando esses cruzamentos, porque eram todos esses grupos os alvos da repressão policial da ditadura, das políticas sexuais da ditadura. Pode passar também, Paulo. Essas são as lésbicas no ato do Riquetti, em 13 de junho de 80, né, que mostra a ação lésbica feminista, que vai ser um coletivo fundado dentro do Grupo Somos, que vai ser auto-organizado de lésbicas também por conta do machismo presente no movimento homossexual. Pode passar, por favor. Isso é uma foto desse ato na frente do Teatro Municipal, também já falando dos travestis. Na época se usava no masculino, né? Mas também mostrando já uma visibilização da comunidade trans nessa repressão, que era a comunidade certamente mais afetada. Pode passar, por favor. E aí eu termino falando desse episódio, né, que pode ser visto como o Stonewall brasileiro, que acontece em 83. O GALF, que é esse grupo de ação lésbica feminista dentro do Somos, editava esse jornal, que é também incrível. Se fala muito do Lampião, se fala pouco desse jornal. Lampião era todo o conselho editorial de homens. Esse aqui era o Xana com Xana, que era feito pelas mulheres lésbicas, e com esse nome maravilhoso. E aí esse jornal teve algumas edições. Ele está sendo digitalizado, logo vai dar para pegar todo o acervo dele para poder fazer consulta e pesquisas também. Mas isso é um episódio interessante do movimento lésbico brasileiro, porque justamente havia ali, e às vezes é dito como um pequeno Stonewall brasileiro e tudo, porque era um bar ali no centro de São Paulo em que as lésbicas frequentavam para entregar esse jornal Xana com Xana, fazer discussões, se encontrar, né, ao contrário dos homens gays, que apesar de viver em guetos, tinham muito mais espaços de sociabilidade, porque os homens sempre foram muito mais educados a ocupar o espaço público e a viver a sexualidade, ainda
que homossexualidade reprimida, clandestina e tudo mais. As mulheres tinham muito menos espaços, e essa rua é uma rua em São Paulo, tinham 3 bares ali, Cachação, Ferros Bar, enfim, os bares que elas frequentavam. E no Ferros Bar, que era o principal, o dono, uma hora, um português conservador, toca todo mundo de lá, diz que não quer mais ver essas mulheres ali, não sei o quê. E aí elas marcam um ato de ocupação do bar, em 19 de agosto de 83, que é uma data comemorativa do movimento de lésbicas no Brasil também, em que elas fazem uma ocupação do bar. Aí vem a polícia, aí aquela briga com o dono, elas entram, né? Essa é uma foto com a Roseli Roth, que é uma lésbica que vai comandar essa operação e essa atividade, esse ato. E é um episódio importante também de resistência, né? Para não falar só da repressão, apesar do foco ser as políticas sexuais repressivas, falar também da resistência. E aí é super interessante, né? É evidente que esse meu recorte de pesquisa, vocês notam pela documentação e pelos casos que eu trago, que tem um recorte do eixo Rio-São Paulo, né? Tem muito material de Minas também que eu encontro na pesquisa, mas os arquivos que eu consegui fazer foram esses. Mas que eu acho super interessante de aprofundar essas pesquisas também em outras cidades, né? Pensar aqui em Natal, como isso se deu, né? Não tenho ideia, não conheço gente que esteja fazendo esse trabalho aqui. Em outros lugares, em Recife, eu sei que tem gente fazendo, Salvador também, né? Mas em outras capitais. Mas é uma coisa interessante, eu acho, para aprofundar, para a gente conseguir ter um panorama mais fiel da realidade, né? Um panorama mais próximo do que foi a ditadura, o alcance dela, não só nesse eixo Rio-São Paulo, mas também em outros lugares que certamente tiveram, né, moralização da cidade, políticas de higienização, entre aspas, moral, perseguições específicas, polícia atuando desses modos também, né? A questão é o desafio de buscar esses centros de documentação, ver o que pode ser ainda encontrado e tudo mais, mas é uma linha que eu acho que é interessante também, que é bacana de seguir para as pesquisas. E aí eu paro aqui, que eu já falei mais do que eu já devia falar, e a gente abre para as questões. Obrigado, Renan, pela aula. Foi ótimo, né? Você trouxe três pontos que eu acho que são centrais para a gente pensar, né? Você chama atenção para essa dinâmica de um Estado heterogêneo, e é muito interessante como você traz as disputas, né? E a discricionalidade de quem está operando a censura no limite, né? Dada essa abertura, em termos de moral, né? A moral dos bons costumes. A ideia de laboratório de subjetividade também é muito interessante para a gente pensar, né? Assim como essa proposta de entendimento como um projeto repressivo global, né? Outra coisa que eu acho que é muito interessante é pensar as conexões, né, dessa combinação entre corrupção, família, segurança nacional, ou que a gente pode pensar projeto de Estado-nação, sobretudo nos ecos que a gente vem observando agora, né, na reação ao do fascismo aqui, e na chegada dele à presidência da República. O que eu acho, outra coisa que foi muito bom ter te ouvido, é como você trouxe os documentos, né? E a gente pôde ver as coisas, então traz uma imagem bacana. Eu não vou me alongar muito, então só queria